Olá, estamos iniciando Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos para você assistir no seu smartphone. Uma realização do jornal Folha de Alagoas, um público estimado de mais de 500 mil pessoas. O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual e pré-candidato ao Senado, Rodrigo Cunha. Deputado, seja bem-vindo mais uma vez. Bem, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando para esse público diversificado, né? Não só da televisão, mas da internet, do rádio. Eu sei que a mensagem vai chegar da forma como estamos conversando aqui, isso para mim é muito importante. Já não é a primeira vez e pode ter certeza que sempre que for chamado, terei o maior prazer de estar aqui. Deputado, existia uma grande expectativa em torno da sua decisão política. A que cargo concorreria esse ano? Se deputado federal, senador, governador, o senhor já definiu, inclusive anunciou que será candidato ao Senado. Por que essa escolha? Por que não ao governo, por exemplo? Bem, deixa eu fazer uma história, contar uma história aqui. Dizer no tempo como é que eu cheguei nessa decisão. Primeiramente, eu fico muito feliz de poder dizer isso de fato, que eu tinha uma grande possibilidade de ser candidato a deputado federal e de ser extremamente competitivo, caminhando com minhas pernas, usando redes sociais, conversando com as pessoas que já conhecem o meu trabalho. Isso para mim é uma simbologia enorme, porque todos nós sabemos que para ser eleito aqui em Alagoas, muitas vezes tem que se gastar milhões. Então estou falando aqui de um cargo de deputado federal, que é um cargo muito cobiçado, que tem apenas 9 vagas aqui no estado. Inclusive para mim teria uma simbologia enorme por representar uma cadeira que minha mãe já sentou uma vez. Então para minha família isso era importante. Então, ao abrir mão disso, de disputar um cargo extremamente palpável, há uma demonstração, e isso aqui não fica apenas no discurso, que eu não entrei na política para ser mais de um mesmo, nem para me apegar a um cargo, a um mandato, não é isso. Eu entrei na política para tentar servir de inspiração para que novas pessoas ingressem na política e para seguir por linhas que, às vezes, alguns abrem mão por querer se acomodar e ter ali e ser um eterno deputado. Então, essa foi a minha visão. Daí, começou a surgir uma outra possibilidade. Internamente, eu já tinha decidido isso, que não iria disputar um cargo de deputado federal, porque a população exigia de mim coragem. Então, uma coragem para disputar a um cargo majoritário. A princípio, busquei esse espaço dentro do meu partido, principalmente depois da desistência, não desistência, na verdade, depois que o ex-governador Teotônio Vilela Filho disse que não seria candidato, ele nunca disse que era candidato, mas ele chegou a dizer que não seria candidato ao Senado. Caso ele fosse, o senhor não iria? Porque só há uma vaga pelo partido. Quando ele manifestou isso, internamente, busquei o presidente do meu partido e, na época, o presidente atual é o prefeito Rui Palmeira, ele tinha outras possibilidades de compor uma chapa para Senado. Internamente, eu disse a ele que queria brigar por um espaço na chapa a ser formada, sendo candidato ao Senado Federal. Então, a partir daquele momento, já demonstrei a minha vontade, era essa. Há quanto tempo isso, mais ou menos, Rodrigo? Eu acredito que há uns 5 meses. Então, essa decisão, essa vontade de ser candidato ao Senado, não é de agora? Exato, é desde janeiro. Então, vim trabalhando isso internamente. Tinha mais 2 outros candidatos também, e só dos 3 ficariam 2. Então, isso sempre foi demonstrado por mim internamente. No começo de abril, acredito que foi em abril, antes de abril, fevereiro, março, foi em março. Acredito que em março, o prefeito, Rui Palmeira, que é presidente do PSDB, ele analisou o cenário, percebeu que ainda tem muita coisa a ser feita por Maceió, um compromisso que ele tinha assumido com os maceioenses há menos de 2 anos, e resolveu continuar onde ele está, prestando o serviço aos maceioenses. E, de uma forma extremamente coerente, vai seguir até o final do mandato. E aí abriu uma lacuna. Lacuna essa que me fizeram um convite de disputar um cargo de governador nesse estado. Então, com qualquer situação, eu encarei de uma forma séria. Não disse que não, mas muito menos que sim. Eu disse, deixa eu analisar a situação. Pedi um tempo para isso, porque é uma mudança de planos, como eu falei aqui. Eu tinha
um direcionamento a ser dado, o direcionamento de buscar o Senado, e chegou uma nova proposta, eu coloquei na mesa, verificando os prós e os contras, o que verificando meus princípios, verificando a minha capilaridade, o que foi que me trouxe a esse momento atual. Tudo que envolve uma candidatura, né, a um governo, né, naturalmente. Imaginando o se der errado, imaginando o se der certo também, e sabia que ia ser de fato uma campanha disputada. Isso é uma campanha disputada, principalmente porque eu consigo ter uma capilaridade nas duas principais cidades do estado, que corresponde a 40% do eleitorado. Então, analisei durante um mês e pouco, inclusive até como forma de dar tempo para que a oposição se reorganize, me posicionei essa semana dizendo que o passo a ser dado, pelo menos por mim, não é ao governo, e sim ser um pré-candidato ao Senado Federal. A eleição para o Senado é uma eleição extremamente difícil, uma eleição majoritária, passa por uma costura política complexa. Não por acaso, nomes como Ronaldo Lessa, 2 vezes governador do estado, não conseguiu eleger-se para tal cargo. Projetando sua campanha, o senhor aposta em quê? Como pretende derrotar os principais caciques da política alagoana? Bem, assim, quando eu olho para trás, eu vejo que, de fato, a vida sempre exigiu de mim coragem. Em várias situações. Poderia agora dar uma acalmada, como eu falei aqui, dizer, poxa, vou me fortalecer de outras formas e pensar mais à frente. Mas não, eu aceitei o desafio. E aí, por enxergar, de fato, quando a gente escuta todos os dias as pessoas falando na televisão, o Brasil que quer, eu acredito que dá para me encaixar nessa avenida que está aberta. E dizer, olha, existe uma situação aqui em que eu tenho algumas características essas que eu vou tentar passar para as pessoas e ser uma opção para os alagoanos. A minha parte, em buscar uma renovação na política, em buscar dar uma opção séria de alguém que tem princípios, que tem uma história já bem conhecida e que tem ainda uma longa vida pela frente, vai ser colocar como sendo uma opção para as pessoas que querem mudança. Então, isso aqui para mim ficou muito claro de que eu irei fazer minha parte como alagoano. Eu tenho um senso republicano muito aguçado. Eu estou fazendo o que eu gostaria que alguns outros fizessem também, que não se pegassem a cargos e quisessem crescer. Eu estou fazendo o que alguns gostariam de fazer, mas que às vezes tem um rabo preso. Gostaria de fazer, eu estou fazendo aquilo que alguns deveriam fazer, mas alguém coloca um pé para que ele não cresça. Ou seja, tem dono, tem cabresto, e isso eu não tenho. Então eu entrei na política de uma forma extremamente legítima, não tenho amarras, e é por isso que eu estou indo para um desafio que é enorme. É um desafio grande, eu sei contra quem eu vou estar competindo. Eu não vou fazer uma campanha contra A, contra B, contra C. Eu vou fazer uma campanha a favor das pessoas. Diferente. Então, o que eu conto para chegar lá são com os eleitores. Então, essas pessoas que dizem que querem um Brasil diferente, que querem que Alagoas... O senhor aposta na mudança? Aposto numa mudança. Nessas pessoas que querem... Os eleitores querem essa mudança, deputado? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que nós estamos num momento em que a informação chega. Por exemplo, essa transmissão, a gente conversando aqui, você falou a quantidade de pessoas que vai ser atingida. Conversando antes de entrar aqui, disseram que pode atingir 500 mil pessoas. Então, olha só, esse momento agora que nós estamos vivendo. Isso há 4 anos atrás era difícil. Há 8 anos era impensável. Então, o que chegava primeiro era o jornal. As pessoas ficavam sabendo a notícia pelo jornal. Hoje ninguém espera o jornal para chegar para saber a notícia. Eu sei que é um momento também que há muitas fake news, né, notícias sendo fabricadas, mas eu acho que esse lastro de credibilidade, principalmente pela relação que eu tenho com a imprensa, e o maior apelo que eu faço é isso, aos jornalistas que quiserem publicar qualquer coisa sobre o Rodrigo, antes liga para mim. Então, só confirma ou não confirma e faça. Eu acho que a responsabilidade do bom jornalismo pede isso. Então, você pode se achar que eu fiz alguma coisa errada, mas liga. Se achar que eu estou fazendo certo, liga, confirma um fato, porque há uma responsabilidade, e aqui eu já ultrapasso o jornalista, porque infelizmente, com a democratização da internet, muitas pessoas criam sites e aí publicam notícias sem ser jornalista, sem ter sequer aptidão para isso, e acabam jogando em grupos de WhatsApp, que acaba viralizando, e as pessoas às vezes só leem a manchete. Então é um momento que vai ser diferente, mas é um momento que eu estou pronto para enfrentar. Considerando que o senhor seja um dos senadores eleitos, dentre os outros candidatos que se apresentam na disputa, na sua opinião,
qual seria o melhor nome para ocupar outra vaga? Bem, primeiro que ainda há uma expectativa de mudança nesses cenários. Alguns que estão sendo postos hoje, pode ser que não fiquem, pode ser que surjam outros. Eu não vou aqui dizer A, B ou C é melhor, até mesmo porque eu não sei o que é que eles vão prometer. Inclusive, para mim, algo Mas que é dentro muito do importante, cenário atual, deputado? Dentro do cenário atual é o seguinte, para mim, muita gente pode chegar agora se portando como novo, mas é importante saber como vai ser a caminhada. Se essa caminhada ela é feita de campanhas milionárias, ela é feita com intermediários pagando para ter retornos em votos, começa errado, começa já enferrujado. Então, eu não tenho hoje um nome para dizer que é você, olha, esse é o melhor candidato, esse não é o melhor candidato. Eu vou criar minhas próprias características, vou inclusive fazer propostas de trabalho, o que vai acontecer se o Rodrigo for eleito ao Senado Federal, o que é que eu vou propor às pessoas. Então, o momento agora foi de decisão, agora eu vou dar uma mergulhada, vou internalizar como vai ser feita essa proposta para que, de fato, convença os alagoanos de que eu serei, sim, uma boa opção para quem quer renovar na política aqui em Alagoas. Então, hoje uma pergunta. O senhor irá fazer uma dobradinha com o senador Benedito de Lira ou seguirá sozinho rumo ao Senado? Bem, primeiro é importante deixar claro, eu não sou o presidente do partido, eu sou uma peça do partido. Então, existe hoje uma composição feita pela presidência, pelo diretório do PSDB, presidência essa que é do prefeito Rui Palmeira, ele tem compromissos com outros partidos, está sendo rediscutido isso agora, porque de fato é importante encontrar um candidato a governador. Todas as energias estão sendo postas a isso. Inclusive, eu vou me envolver também para buscar um candidato a governador que seja competitivo e que possa alimentar dois lados aqui nessa democracia aqui em Alagoas, que é necessário. Existe algum nome em vista? Não existe ainda. Há muitas sondagens. O momento dessa semana é para isso, para que se possa buscar um outro nome e apresentar como sendo a opção alagoana. Por falar nisso, num possível nome, numa entrevista para concorrer ao governo do Estado, numa entrevista aqui conosco, o senhor disse que seria muito ruim para a democracia se não houvesse uma disputa ao governo do Estado. No momento, ao que parece, caminhamos para isso. A oposição não conseguiu ainda viabilizar uma candidatura, é fato. E, em virtude disso, a eleição caminha para um WO. Como o senhor sabe, é uma expressão utilizada quando apenas um competidor comparece ao campo de jogo e, portanto, é considerado vencedor. Deputado, realmente teremos um WO na disputa ao governo? Bem, eu torço e me empenharei para que isso não aconteça. Como eu falei, é ruim para a democracia, é péssimo. Primeiramente porque o governador ele vai para uma reeleição. E é importante que ele volte a visitar o Sindicato dos Médicos, que ele volte a frequentar a Associação dos Construtores, que ele volte a ir nas universidades e assuma novos compromissos públicos. Então, no mínimo, para que ele possa ter mais uma gana de buscar ser reeleito. Além disso, buscar um candidato que seja competitivo, não é ser um candidato por candidato, buscar um candidato competitivo. Nós que fazemos parte da política e quem cobre a política também, acha que a campanha vai começar amanhã. Não é. Nós estamos há 5 meses da eleição. Nós temos aqui uma Copa do Mundo. O país só vai se ligar em política depois que a Copa acabar. Então, daqui para lá, muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai acontecer. Então, acredito que nós teremos, sim, um outro nome. Iremos buscar isso. Não só algo. Mas o senhor acha que um nome pode surgir assim, deputado? Permita-me. Porque nós temos, como o senhor falou, quem milita no meio político, né, os jornalistas que atuam nessa área, os próprios políticos, eles têm mais ou menos identificado sim. Né, os principais nomes, quem poderia fazer frente a quem, a depender do cargo. E ao que parece, não surgiu uma alternativa. Como eu disse na minha pergunta, até o momento não surgiu uma alternativa e a gente caminha, a eleição do governo do Estado realmente caminha para uma eleição mais plebiscitária. Como o senhor falou, para a democracia não é bom que tenha uma disputa. Mas o senhor realmente acredita nessa possibilidade que surja um nome? O nome, na verdade, por muitos era o senhor. É o seguinte, algumas peças que estão hoje sendo colocadas como candidato a deputado estadual, a deputado federal, que estão hoje no cenário político, elas podem ser removidas. Então, vão existir conversas nesse sentido.
E alguns nomes que às vezes a imprensa descarta é porque ele diz, olha, vou ser candidato a federal, e de fato ele seria candidato a federal. Vou ser candidato a estadual, e de fato ele seria candidato a estadual. Mas há tempo para isso. Uma reorganização política no sentido de viabilizar uma candidatura ao governo. Exato. Então nós temos aqui um grupo forte. Terá tempo de televisão. Terá, hoje, infelizmente ou felizmente, é o fundo eleitoral que permite se fazer uma campanha. Do outro lado, também haverá uma fiscalização dos recursos durante a campanha. Não se pode gastar ao infinito, como já foi há uma época atrás. Há um limite de gastos para governador, para senador, para deputado. Isso deve ser fiscalizado não só pelo político, mas pela própria população e pelos órgãos de controle. Ninguém pode mais gastar, por exemplo, 3 milhões de reais, mais de 3 milhões de reais numa eleição para deputado. E a gente sabe de histórias aqui de gente que gasta 10 milhões de reais. Uma matemática que a gente nunca conseguiu entender, né, deputado? Porque o indivíduo tem um salário de 20 mil reais, gasta 3 milhões numa campanha incerta, porque não sabe se ganha. Incerta. Gasta à vista para receber a metade a prazo, porque se somar todos os salários dele ao longo dos 4 anos, talvez dê a metade de um valor desse. Isso. Então investe 3 milhões à vista para receber 1,5 milhão a prazo. É algo que realmente chama atenção. Como eu falei, se você quiser saber como vai ser um candidato, veja como está sendo feita a campanha dele. É interessante porque durante a minha primeira campanha, algumas pessoas falavam, olha, Rodrigo, a gente conhece, sabe da sua índole, é importante você ir lá. Mas agora é necessário que você faça isso, é necessário que você se alie dessa forma, é necessário que você dê esse tipo de passo. E eu dizia, não, se eu não for diferente agora, lá dentro é que não vou ser. Por quê? Porque um dia a conta chega. Pode ter certeza que não existe aquela frase já famosa, almoço grátis. Não existe. Então... Talvez tenha sido essa postura, o senhor acredita nisso, que o projetou hoje para ser candidato ao Senado, inclusive o nome cogitado para o governo, o senhor acha que foi essa postura do senhor de independência? De fato, porque existem outros parlamentares que se destacam, mas que não têm autonomia. Então, o mais difícil que é na política, uma característica mais difícil de se encontrar na política atual é a independência, é a autonomia. Então, são situações que ninguém pode me forçar a ser candidato. Ninguém pode, porque se eu dependendo da situação, eu posso achar que o meu caminho é ficar em casa. Se eu quiser ficar em casa, eu ficaria. Mas eu não quero, eu tenho um compromisso muito maior. Por isso também que eu digo, minha profissão não é ser político. Então, eu sou advogado, eu estou no mercado, digamos assim, eu não fiquei paralisado durante todo esse tempo. Então, tenho programas de rádio e televisão sobre direito do consumidor, que é a minha especialidade. Dou aulas, faço palestras sobre esse tema. Não fiquei desatualizado. Então, por quê? Porque eu queria ter opção. Chegar agora nesse momento, de repente, dizer, olha, acho que eu não posso contribuir, olha, não é para mim. Não consegui uma articulação política para desenvolver um trabalho dentro da Assembleia. Dizer, olha, eu vou ficar em casa. Poderia, hoje eu estou preparado para isso, mas não. Dentro da Assembleia eu consegui fazer um trabalho inovador, consegui encontrar resultados, consegui tocar as pessoas. Então, isso me alçou a um passo maior, que seria naturalmente deputado federal. Mas como ele disse, abrir mão disso é um ato de coragem, sim. É um ato de coragem, porque é algo que muita gente, e eu sei bem disso, dá a vida por isso. Então, vou buscar algo que de fato possa fazer mais por esse Estado. E por achar que tem uma avenida, eu não sou o único que pensa assim. As pessoas querem uma opção diferenciada, as pessoas querem, não vão olhar para o currículo. Há uma época atrás, quando o político era lançado como candidato, foi prefeito, foi deputado 3 vezes, foi deputado federal, foi ministro, foi isso, foi aquilo outro. Isso era extremamente positivo. Hoje o currículo político é negativo. As pessoas já enxergam dessa forma. O político de profissão, ele está, de fato, com os dias contados. Então, é apostando nisso. É por querer que as pessoas se identifiquem com essa causa e que eu possa, de fato, servir de inspiração para outras pessoas, é que eu decidi dar um passo enorme. Um passo que eu não posso estar sozinho e eu tenho certeza que não estarei. Mas o meu principal companheiro, de fato, são as pessoas. O senhor publicou uma carta aberta anunciando sua pré-candidatura ao Senado. Nela disse, vou ler, Sim. Aspas, hoje tenho a convicção de que os alagoanos esperam de mim coragem para enfrentar o que há de mais superado e atrasado na política de nosso Estado. A que ou a quem o senhor se refere com essa frase? Peço que responda somente após o intervalo, por favor. A gente volta já. Refresque sua vida, sinta essa alegria. Refresque o Corinthians.
10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Instituto de Olhos de Maceió. Oftalmologia de qualidade com tecnologia de ponta. Há 20 anos, compromisso com Maceió. Estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e todas as redes sociais. Além de mais de 20 aplicativos para você assistir o programa no seu smartphone. Uma realização do jornal Folha de Alagoas. Mais de 500 mil pessoas é o público estimado. O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual e pré-candidato ao Senado, Rodrigo Cunha. Deputado, no intervalo deixamos uma pergunta acerca de uma carta aberta que o senhor publicou anunciando sua pré-candidatura ao Senado. Vou reler. Nela o senhor disse, aspas, hoje tenho a convicção de que os alagoanos esperam de mim coragem para enfrentar o que há de mais superado e atrasado na política de nosso estado. Perguntei, a que ou a quem o senhor se refere com essa frase? O que há de mais atrasado e superado na política de Alagoas? Bem, eu acho que é daí que vem o meu maior estímulo. É, de fato, tentar criar uma ruptura nessa forma como a política é feita aqui no Estado. Quando eu falo em atrasado, eu vou falar aqui principalmente para quem mora no interior. São aquelas pessoas que vão trabalhar e quando voltam o carro está com adesivo e ela não pode tirar o adesivo, porque ali tem um prefeito que vai dizer, você tem que votar em fulano de tal. Vai ter situações de pessoas que vão achar que tem que votar em quem o vereador está dizendo, porque ele conseguiu o remédio que ela precisava. E não é bem assim, porque a função do vereador é justamente fazer com que não falte remédio. Então é quebrar, tem uma quebra de fato com essa forma tradicional, até isso falar é ruim, tradicional, de que a política é feita. Então muita gente acha uma ruptura nesse modelo. Muita gente acha que é besteira, que isso daí não existe, que eu vivo num mundo de contas, de faz de contas, mas disseram isso também há 4 anos. Eu fui o deputado mais votado desse estado. Ninguém botava fé nisso. Dizem agora da mesma forma, independentemente do resultado, eu vou fazer o que eu acho que deve ser feito. Então, quando eu falo isso, eu quero dizer, eu estou disposto a colocar o alagoano uma opção de ruptura com a forma tradicional como uma política velha e ultrapassada é realizada aqui, há 10, a 20, a 30 anos. Todo mundo diz que só existe uma forma de se fazer política. Eu não acredito nisso. Então, vou demonstrar às pessoas, e por isso minha campanha será unicamente dessa forma, levando comunicação e apresentando às pessoas, para que elas escolham. Então, durante todo esse período, Cícero, eu falei isso. Para a minha equipe, inclusive, por várias vezes. Porque o dia a dia ele vai até se tornando algumas situações automáticas e a minha equipe nunca tinha feito política e chegou um momento que eu tive que repetir por mais de uma vez, dizendo, olha, nós não vamos trabalhar para escolher as pessoas que vão votar em mim. Eu não quero isso. Não quero ter redutos. Não vou trabalhar para que aquele grupo específico vote em mim. Eu vou trabalhar para que elas me escolham. Não que eu escolha quem vai votar em mim, mas que eles me escolham. Quero ser sempre isso. Uma opção. Trabalhar da forma pulverizada, é isso que me permite, às vezes, ter uma segurança ao recusar pagar a energia de um, a recusar pagar o gás de outro, a tentar me recusar a pagar uma habilitação de alguém que está precisando. Sem dúvida, o político tem um papel muito mais importante. Exato. Então, no meu caso, eu abri mão de gratificações, eu fiz uma política de baixo custo, então, tudo sairia do meu salário. Ou iria buscar num fundo num poço sem fundo. Então, não foi essa a política que eu desenhei para mim. Então, por isso é que nós vamos, de fato, colocar para o alagoano uma opção de ruptura com a forma atrasada de que se é feita a política nesse estado. Eu já disse anteriormente, deputado, e vou repetir porque acho que é importante a gente fazer essa reflexão. O eleitor brasileiro, especificamente alagoano, está preparado para isso.
para essa quebra de paradigma, né? Na verdade, um novo modelo, uma ruptura, porque não podemos negar, o eleitor é parte desse processo e responsável também por isso. O eleitor, ele tem conhecimento, acho que todos sabem, de políticos que não são honestos, de políticos que não honram o mandato e mesmo assim os reelegem. Então, o senhor acha que o eleitor está preparado para isso? Bem, primeiro, assim, eu não tenho nem como julgar algumas posturas que alguns eleitores têm. Às vezes a gente tenta convencer as pessoas pela ideologia, e conversando com alguns amigos que falam, olha, Rodrigo, você tem que ser extremamente radical e abraçar a tese do Estado mínimo, que é necessário que o Estado interfira menos, que a economia por si só seja o grande motor desse país. Eu digo, mas você sabe o que é o Estado mínimo? Aí começam a filosofar. Eu digo, não, muitos alagoanos vivem com o Estado mínimo, não tem saúde, não tem educação, já vive com o mínimo que o Estado pode oferecer. Então, uma pessoa dessa, quando chega na época da campanha, eu não tenho como julgá-la por ela se comprometer, aquele voto do compromisso, né? Porque ela depende, né? Ela vota com a barriga, tem pessoas que votam com a barriga, de fato. Eu andei esse estado, percorri esse estado durante esses 4 anos, eu posso dizer que eu conheço o estado de Alagoas. Em muitas cidades, as pessoas, o sonho delas não é, um dia eu vou ter uma moto, um dia eu vou ter um carro, eu sonho em viajar. Não, o sonho dela é comer. Ela imagina, vou trabalhar para o dinheiro da comida, vou sair para tentar comida. Então, uma pessoa como essa não tem como a gente julgar. Então, está aí a importância do papel de um político. Então, eu sei que qualidade, de fato, eu vou conseguir. A quantidade, isso aí é que nós ainda vamos atrás. Então, existe várias formas de tocar as pessoas. Tem gente que vai tocar pela barriga, eu tenho certeza que eu vou tocar num lugar mais sensível, e não é o bolso. Tem gente, o lugar mais sensível do ser humano é o bolso. Não é, eu vou tentar tocar o coração das pessoas. Então, é isso que eu estou disposto a fazer. Então, eu estou preparado para tudo. Trabalhar de uma forma limpa, não vou aqui agredir ninguém, mas vou em busca de tocar os corações das pessoas. Rodrigo, com a não candidatura do prefeito Rui Palmeira ao governo do estado, comenta-se no meio político que a oposição esfacelou-se em Alagoas. Como o senhor vê essa análise? Bem, eu não vou muito longe não, eu vou há 2 anos, volto no tempo em 2 anos. Em 2 anos disseram que o PSDB iria desaparecer, há 2 anos disseram que a oposição iria desaparecer. No entanto, nas eleições, quando aconteceu, não vamos ver, vamos para a rua, bora para a urna, bora para o que importa por voto. Arapiraca deu uma resposta, Maceió deu outra resposta, Palmeiras deu resposta, várias outras grandes cidades, São Miguel deu resposta, os maiores colégios eleitorais deram resposta, dizendo que aqui não tem um dono, não podemos viver na terra de um dono, nós temos donos, que são as pessoas. Então, isso aí já foi dado um recado. E nessa eleição vai ser da mesma forma, pode ser que seja eleita uma parte com mais uma cor, apenas uma única cor, digamos assim, predomine, mas não se sustenta. Eles se brigam entre si porque estão cada um querendo passar o pé no outro, e não é. Então eu acredito que não acredito no desaparecimento aqui de uma oposição. Pelo contrário, a gente não vai permitir. Mas fragilizou a oposição depois da não candidatura do prefeito Rui Palmeira? Olha, como eu falei, eu lamentei a decisão do Rui pelo seguinte fato. Não por ele ter sido coerente e permanecer na prefeitura. Eu lamentei porque faltam opções. Então, fui alçado como sendo uma opção, mas na verdade deveria ter várias outras pessoas brigando. O senhor acha que ele teria chance? Claro. Inclusive as pesquisas demonstram isso. O Rui Palmeira ele não desistiu porque ele iria perder o governo. Não foi isso. A questão de foro íntimo mesmo, de compromisso que ele tinha, compromisso familiar. Não foi fácil, uma eleição extremamente desgastante, ele passou e não se sentiu com a tarefa cumprida. Então tem gente que diz, inclusive, que ele vai terminar agora, daqui a 2 anos o mandato e vai desaparecer na política. Se engana quem pensa assim. Então ele só depende dele. Se ele terminar com uma boa administração, o povo sabe quem é o Rui Palmeira. Então sabe que é um cara que já é jovem, o Rui é um cara jovem. É um cara que já tem um serviço prestado a esse estado, é um cara que já ocupou vários cargos aqui. E ninguém pode dizer que a postura dele é inidônea. Ele é um cara decente, é um cara que busca o coletivo. Então nós precisamos disso, de que mais pessoas tenham desapego e pensem no coletivo. Não se apresentar como novo e ter
gestão ultrapassada. Falamos em partido, em PSDB, oposição. Eu vejo muita gente, deputado, questionar o fato do senhor ser filiado ao PSDB. É um partido bastante criticado. Proporcionalmente, acho que há uma semelhança com o PT em lados opostos. Tem também no seu quadro nomes importantes com sérias denúncias de corrupção. O senhor se sente um autêntico tucano? Bem, qual a sua verdadeira relação com o PSDB? Bem, primeiramente, assim, é importante deixar claro que quando as pessoas vêm questionar o meu partido, mas Rodrigo, você é do PSDB, eu já devolvo a pergunta. Eu digo, qual partido que você acha que eu deveria me encaixar? As pessoas silenciam. As pessoas querem, de fato, candidaturas avulsas. Ninguém acredita em partido. As pessoas, os eleitores, não acreditam em partido. Infelizmente. Porque os partidos, eles deveriam sim ter uma ideologia e seguir à risca aquela ideologia. Não tem. É difícil. O PSDB não tem ideologia. As pessoas que ingressam nos partidos, a grande maioria dessas pessoas, vão em busca de números. Qual aquele que é mais fácil ser eleito? Então, é necessário sempre essa reavaliação. Não pode um partido fazer, como o PSDB mesmo tentou, proteger alguém que cometa algum ato errado, de forma alguma. Essa pessoa deve ser afastada. Se tem algo que eu abomino, não só na vida pública, mas em todas as situações, é a impunidade. Então você não pode buscar. E aí, quando junta essas duas palavras, a imunidade para ter impunidade, é algo que eu lutei contra a minha vida toda contra isso. Então o PSDB perdeu uma oportunidade de passar limpo, em certo momento, a sua história, mas sempre é possível renascer. Então o PSDB está tendo, inclusive internamente, uma divisão entre os cabeças brancas e os cabeças pretas, para que uma nova geração venha assumindo o partido, tentar rejuvenescer, trazer novas peças e buscar, de fato, o que de fato é a social-democracia, permitindo com que mais pessoas entrem na política baseada nisso que nós estamos falando, em ideologia, e não se perca no tempo. Não seja um partido de que vai de acordo com a conveniência. Então, cada vez mais isso está sendo muito discutido internamente. Essa eleição vai ser passada por isso. Alguns deixaram o partido. Então, é necessário dizer isso. Eu não estou aqui fazendo uma defesa de dizer que um partido é melhor que outros. Inclusive, é muito perigoso nesse momento em que há uma radicalização, que se o meu presta, o seu não presta, e não é isso. Mas permita-me, deputado, insistir. O senhor se sente um autêntico tucano? Pelo que o partido representa como sendo social-democracia, sim. Pela sua história, por aquilo que ele busca em um pensar nacional, essa a minha característica. Então é isso, é pensar de uma forma democrática toda essa nossa sociedade. Então tem muito a crescer e não se perder disso, e pensar apenas em eleição. Então é um partido que deve ser repensado e voltar à época em que trouxe bons nomes, novos nomes para a política nacional. Temos um quadro, deputado, chamado Curte ou Não Curte, seguindo essa tendência da internet, né? Certo. O senhor é um parlamentar muito atuante, né, nas redes sociais, onde a gente pergunta se o convidado, ao ver uma imagem que será apresentada, curte ou não curte essa imagem, e faça um breve comentário se assim entender. Certo. Vamos para a primeira imagem. Theo Vilela, o ex-governador Theo Vilela. Eu curto, principalmente porque eu conheço o trabalho que foi feito e o legado que foi dado às alagoanas, principalmente no sertão. O sertão alagoano, eu acho que tem não só o Theo Vilela, o menestrado das Alagoas, mas o Teotônio Vilela, governador também, deixou um grande legado, curto. Próxima imagem. Assembleia Legislativa de Alagoas. Não o poder legislativo em si, mas a atual legislatura. Bem, do Rodrigo ou dos demais parlamentares? Dos demais, todos os parlamentares que compõem essa atual legislatura. O senhor curte ou não curte? A Assembleia Legislativa em si, como poder, eu curto. É algo extremamente importante, que tem que ser autônomo e independente. Agora, infelizmente, na média geral, pela legislatura, eu descurto. Não curte? Eu curto para baixo, eu descurto. Então, vamos para a próxima imagem. Deputado federal Arthur Lira. Bem, o Arthur Lira, eu acompanho a história da política, não tenho um contato muito perto, então isso não me permite curtir. Então não curte. Eu curto. Próxima imagem. Tribunal de Contas de Alagoas.
Tribunal de Contas, a gente tem que separar o que ele deveria fazer e o que ele faz. O que aí Ou melhor, está, o que não a instituição. Então isso que é importante, se é a instituição ou se o que faz ou não faz. Então o que aí está, eu discurso. Não curto, na verdade. Não curte. Não curto. Próxima imagem. Senador Renan Calheiros, possível adversário do senhor na disputa. Bem, eu também não curto. Não curte. Nenhum comentário? Não, acho que isso já explica. Eu não curto. Assim, eu acho que já chega um momento de que é necessário reoxigenar a política, então por isso eu também não curto. Acredita que ele seja o seu principal adversário na disputa ao Senado? Acredito que não. Acredito que o meu principal adversário sou eu. É conseguir os instrumentos necessários para tocar as pessoas. Então não vou fazer campanha contra ninguém. Vou fazer campanha a favor de muitos, que é muito diferente. Deputado, quero aqui agradecer a sua participação mais uma vez. Sempre um papo agradável, um jovem político que não tem receio, né, de prestar contas à sociedade que otorgou o mandato ao senhor. Espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades, sempre falar de temas importantes. Ao passo que eu deixo aqui um espaço para que o senhor possa fazer suas considerações finais. Bem, eu agradeço muito a oportunidade, Cícero. É importante falar de forma transparente aqui para as pessoas, não se esconder, ou então usar, como você falou aqui, as redes sociais, mas usar como criação de um produto. Ou você é ou você não é aquilo. Então quem cria um produto, hoje está com os dias contados, porque por mais que existam bons marqueteiros, a população não é mais tola. A população tem acesso à informação. Então você permitir isso aqui, através desse programa, levar essa informação para cerca de 500 mil telespectadores, seguidores, isso é muito importante. Então agradeço demais o espaço e sempre que for chamado eu estarei aqui. Muito obrigado. Agradeço a sua audiência, espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.